Se a gente diminui o tempo, fica superficial demais. Então a gente vai falando devagar, um atributo por vez. Né? Quando a gente entrar em outros assuntos, a gente vai também estudando um aspecto por vez. Tá? Muito bem. E hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da santidade de Deus. Adriano não tem lido não, né? Todo dia. Não? Todo dia, né? Aqui eu estou falando. Lê para nós aí. Santidade significa que Deus é separado de tudo que é impuro ou impuro. E que ao mesmo tempo é completamente puro e distinto de todos os outros. isso. Vamos entender uma coisa. Alguma coisa a gente já sabe. A gente sabe, por exemplo, o que significa santo. Sabemos o que significa santo? Sabemos? A palavra santo na Bíblia. Arqueos no grego, ou kadosh, kadesh, lá no hebraico, né? Tem até um grupo aí, tem um grupo que chama kadosh, né? Pessoal, essas bandas gospel que tem por aí. E o que quer dizer? O que quer dizer essas palavras? Separado. Oi? Sagrado. O que é uma coisa sagrada? Seja coisa ou pessoa, né? A gente fala assim, este lugar é um lugar sagrado. Consagrado, separado para algo especial. No caso de Deus, quando a gente diz que Deus é santo, nós vamos entender dois aspectos dessa palavra santo, separado. A primeira coisa é a questão da posição de Deus. A posição que Deus ocupa. E qual é a posição que Deus ocupa? É uma posição distinta, ou seja, ele não faz parte da criação. Ele, como Criador, ele está separado de toda a sua criação. Então Deus é santo porque ele é distinto da criação. Isso tem a ver com a sua posição. É o que Deus é. Ele é santo. Deus não se torna santo. Deus não faz nenhuma força para ser santo. Deus não tem nenhum empenho, eu preciso ser santo. Não, Deus é santo. Ele é separado. O segundo aspecto dessa palavra santo em relação a Deus é o aspecto moral dessa questão. Deus é santo porque ele é separado do quê? Do mal. Agora veja, quando a gente diz assim, Deus é separado do mal, essa é normalmente a maneira como a gente está acostumado a ver, e isso é perfeitamente verdade. Nós estamos olhando só o aspecto negativo, não é assim? A gente está olhando aquilo que Deus não é, aquilo que não tem nada a ver com Deus. O mal, o pecado, as trevas, isso não tem nada a ver com Deus. Deus não, na sua essência, ele não pode ter essas coisas, ele não pode contemplar, essas coisas não fazem parte do seu ser. Ok? Esse é o aspecto negativo, mas tem um lado positivo que a gente precisa entender também. É que Deus, na sua santidade, ele é perfeitamente bondoso, perfeitamente misericordioso. A santidade de Deus, ela aponta para as suas perfeições morais.
mutabilidade, por exemplo, né? Deus não muda. Quando a gente estudou atributos, por que Deus não faz certas coisas? Porque isso não faz parte da sua essência. Ele não quer fazer essas coisas, ele não vai fazer essas coisas, simplesmente porque isso não está no seu ser. Deus é santo, deseja o que é bom, ele faz o que é bom. Isso está no seu caráter. Então, de um lado a sua posição, separado e distinto de toda a sua criação. Tá? Isso é uma confusão que muita gente faz, muita gente confunde Deus e mistura, embaralha Deus em conceitos como se ele fizesse parte da própria criação. Mas Deus, ele não faz parte da criação, ele é o Criador. Então ele é distinto de tudo que foi criado. Claro que quando eu falo que Deus é distinto de tudo que ele foi criado, eu estou me referindo ao Pai, eu estou me referindo ao Filho e eu estou me referindo ao Espírito. Nós vamos falar mais sobre essa questão da Trindade, que é um campo enorme também que a gente precisa caminhar com calma, devagarinho e saboreando essa preciosidade que é a Trindade, que é a triunidade de Deus. Muito bem, então tem esses dois aspectos aí. O que mais, Adriano? A santidade foi muito enfatizada por Deus no Antigo Testamento. Vamos ler esses textos que estão aí. A santidade foi muito enfatizada por Deus no tempo do Antigo Testamento. Levítico 11:44. Nós estamos agora olhando para um livro que basicamente trata do quê? Das leis. Olha para que as leis apontam. Isso ajuda a gente, faz uma certa conexão com o que a gente estuda aos domingos. Entender o propósito da lei de Deus, né? 11:44. Quem lê? Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Isso. Nas leis de Israel, se você for olhar, você vai notar uma coisa interessante. Que os judeus não deviam se contaminar com várias coisas. Tinha várias coisas que Deus dizia para eles: não façam isto, porque isto contaminará vocês. Eu não quero que vocês sejam um povo contaminado. Vocês têm exemplos dessas coisas? Vocês sabem algumas coisas. Tipo, exemplo. Vou falar várias. Alimentos. O que era, por exemplo, um alimento impuro para o judeu? Peixe de couro, crustáceos, né? Camarão, lagosta, carne de porco, aves de rapina, casco, né? Fendido, né? Casco separado, né? Essa era a maneira como eles diferenciavam. O que mais? Alimento, o que mais? Interessante a gente olhar para essas coisas. Será que Deus quis, durante todo aquele tempo, até que Jesus viesse, durante o período em que a lei vigorava, né, para Israel, o que Deus queria? Para quê? Para que tudo isso? Né? Outra coisa, alimento, vestes. Um exemplo. O homem não vestivesse mulher, não vestivesse homem. O homem não podia vestir uma veste de mulher. E a mulher não podia usar calça. Não? Por que não? Não tinha calça naquela época. O pessoal da Assembleia acha que tinha, né? É por quê? Porque lá, o que acontece? Todo mundo usava o quê? Túnica. Era a roupa deles.
Mas tinha túnica de homem e tinha túnica de mulher. Porém, os povos pagãos, existia entre os povos pagãos uma coisa chamada homossexualismo. Naquela época não tinha. Claro que tinha. E o que os homossexuais faziam? A gente sabe disso porque na lei de Deus dizia que eles não deviam se travestir. É porque eles se travestiam. Tinha lá os caras que gostavam de colocar adornos de mulherzinha. E tinha umas mulheres assim meio, né? Tinha, mas Deus dizia, vocês não devem fazer isso. Vocês não devem fazer. Não tinha nada a ver com saia, calça, coisas que vieram para os nossos tempos. Tinha absolutamente nada a ver com a interpretação que o pessoal faz hoje em dia. Nada. Tinha mais uma coisa a respeito de roupa, e essa eu acho muito interessante. A parte azul, a borda que as Os moças, sacerdotes? não, que as moças deveriam usar. As moças, as donzelas deveriam usar. Isso, as donzelas tinham uma diferenciação. Azul, né? E donzela, quando você pensa em donzela, donzela é uma virgem, para quem não sabe, né? Quando você pensa numa virgem, você pensa em quê? Uma pessoa? Pureza. Pureza. Ok. Alimento. Tem mais uma coisa de roupa ainda. Interessante. Bem interessante. Eles não podiam misturar tecidos diferentes nas roupas. Estranho, né? Se era linho, era linho. Se era outro, seda, era seda. Se era outra coisa, era outra coisa. Não podia misturar. Não podia haver mistura. Tá. Alimento, vestimenta, que mais? Casamentos. Não podia haver casamentos de tipo? Com os outros povos lá. Quando o pessoal, o que Deus queria para Israel? O que o versículo está dizendo? Não tinha um negócio também de chegar em casa e lavar as mãos, entrar na casa, que chegasse, lavar as mãos, assim. Os pés, né? Os pés. Mas isso... As mãos foi depois os fariseus. Os fariseus é que criaram essa coisa antes de comer. O que havia era no serviço do tabernáculo. Os sacerdotes tinham que se banhar, né? Isso aí fazia parte das prescrições da lei, né? Mas isso lá no tabernáculo. Olha só, o versículo que a gente leu, 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se. O que é consagrar? Separem-se para mim, vocês são meus. Eu comprei vocês, vocês não entenderam isso? Vocês são meu povo. Então, sejam meus, consagrem-se, digam, ponham no seu coração assim, nós somos do Senhor, nós não somos iguais àqueles outros povos. Nós olhamos para um Deus, o que ele diz? Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Quando os judeus praticavam essas coisas, eles refletiam sobre o Deus que eles tinham. Todas as práticas de vida deles era para ensiná-los a respeito do Deus que cuidava deles, do Deus que os tirou do Egito, do Deus que fez as promessas, do Deus que os sustentava naquele deserto, do Deus que deu adoração para eles, que deu o serviço dos sacerdotes para eles, que prometeu a redenção através do Messias para eles. E eles, quando no seu dia a dia, no seu cotidiano, todas essas leis, elas apontavam para um Deus que é santo. Olhem para mim. E no dia a dia de vocês não devem se contaminar. Então era um cuidado. O israelita passava o seu tempo cuidando do que ele fazia. Ele não era como os outros povos, pelo menos não deveria ser como os outros povos. Ele olhava tudo que os cananitas faziam quando eles
sempre os avisos de Deus eram assim: quando vocês entrarem lá, aqueles povos, eles praticam tais e tais coisas, mas vocês não. Lá no Egito vocês conheceram também isso. Lá no Egito vocês conheceram a idolatria, todos esses cultos pagãos lá, vocês viram isso. E lá em Canaã vocês vão encontrar a mesma coisa. Vão treinando. Olhem para mim, aprendam como eu sou. Ok. Eu me detive mais nesse texto porque é muito importante, porque nos leva, nos adiciona um pouquinho mais sobre a compreensão da lei. O papel da lei para o judeu. Isaías 40, versículo 25. Alguém lê? Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. O santo. Olha, se a gente fosse fazer uma listagem assim do Antigo Testamento de quantas vezes a santidade de Deus é mencionada, você vai ver que é assim desproporcional em relação ao Novo Testamento, tá? A gente vai tentar entender um pouquinho isso também. Abacuque 1:12. Alguém lê? Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes que ela aplicasse castigo. Abacuque é aquele profeta que se queixa diante de Deus porque o que está acontecendo com a tribo de Judá ali? Quem que veio para cima deles? Os babilônios. E Deus, e Abacuque fica naquela indagação: eu não estou entendendo, Deus. Então quer dizer que o Senhor vem esse povo e realmente, né, a cabeça deles, quando eles não faziam a conexão certa de tudo que Deus está fazendo, quando eles olhavam só para um lado da questão, e a gente faz isso às vezes também, né? A gente olha só um lado da questão teológica. Está perdida? A gente olha só um lado da questão teológica. Agora, o que Abacuque olhava? O Senhor não é contra esses povos pagãos? O Senhor não odeia tudo isso? E agora vem um povo pagão, o Senhor vai permitir que um povo pagão destrua o teu povo? Deus, eu não estou entendendo. Então essa queixa de Abacuque. Mas aí Deus fala com ele, ainda no capítulo 1, né? E aí vem a resposta: Senhor, é verdade, Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo. Santidade de Deus, mais uma vez, já vamos sair de Abacuque, podem ficar tranquilos, vamos para um livro mais conhecido. Só um pouquinho, eu quero dar um zoom ali. Depois de Naum. Só um pouquinho, quero dar um zoom neles aqui. Depois de Naum. Nem o na 2, tem que ser o Naum. Dando continuando a leitura para nós aí na folhinha. No Novo Testamento, a santidade é uma qualidade nascente de Deus. Isso, veja. Se no Antigo Testamento há mais referências e há mais menções da santidade de Deus, isso não quer dizer que no Novo Testamento isso também não apareça. É menos frequente, mas vai aparecer. Vamos ver talvez algumas diferenças aí. João 17:11. João 17:11. João fica depois de Lucas. Antigo Testamento. Esse pessoal novo aí, paciência. João 17:11.
mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Aqui é interessante como Jesus, na sua chamada como oração sacerdotal, né, que ele intercedendo pelos seus discípulos, pelos crentes de todos os tempos aqui, né? Pai Santo, né? Veja que apesar de Deus ser santo, o que Jesus está dizendo? Que assim como nós somos um, Ele é um com o Pai. Então aqui a gente já tem aqui uma dica sobre o quê? Sobre a santidade de Jesus. Pai Santo, nós somos um. Somos um em que sentido? Nós somos a mesma pessoa? Não, nós não somos a mesma pessoa. Nós temos a mesma essência, nós compartilhamos a mesma natureza, nós compartilhamos os mesmos atributos, inclusive, claro, a santidade. E assim como nós somos um, que eles quem? Os crentes que estão, mesmo estando no mundo, não fazem parte do mundo. Bom, vamos ver mais algumas coisas, antes da gente pensar. 1 Pedro 1, 15 e 16. Olha só o que Pedro vai fazer agora. É que sabe o que acontece? O negócio de sejam santos, porque eu sou santo, era só no Antigo Testamento. Era só para o judeu. Que coisa, né? Vamos lá. 1 Pedro 1, 15 e 16. Alguém lê? Pega do 14, desculpa. Pega do 14, só para a gente... Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Está escrito aonde? Na lei. E a lei era para quem? Para o judeu. Mas quando um apóstolo pega uma parte da lei e diz, o que ele está dizendo? O Deus é o mesmo. O que você deve copiar da lei? O que você deve basear nesse versículo? Que assim como os judeus tinham que olhar para o caráter de Deus, o crente agora também tem que olhar para o caráter de Deus. E a semelhança do caráter de Deus, ele deve basear as suas atitudes. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Agora não, agora vocês não são mais ignorantes. Vocês conheceram Deus, que não é como vocês imaginavam antes. Vocês conheceram Deus que tem caráter. É esse Deus que vocês conheceram. Vocês não conheceram Deus sem caráter. E agora vocês devem basear e se amoldar ao caráter dele. É isso que Pedro está dizendo. Tem necessidade de você forçar texto bíblico? Não tem. Mas então Pedro está dizendo para seguir a lei. Não, Pedro não está dizendo isso. Ele está citando um aspecto, assim como Jesus citou muitos aspectos da lei. Amarás o Senhor teu Deus, está lá na lei. Mas Jesus diz, é para fazer isso. Isso é a ordem que Deus está dando. Isso é para ser feito. Qual foi o problema do judeu? E ainda continua sendo em muitos deles. É que eles, ao invés de pegar a essência do que está sendo ensinado, é o tal de lavar a mão. A preocupação, eu não posso comer porco, porque eu sou judeu. Não posso comer porco. Mas por que você não come porco? Não, porque eu sou judeu. Mas por que você não come porco? Porque eu sou judeu. Ele perdeu a essência. Por que vocês comemoram o Purim? O Purim, o judeu comemora todo ano. Sabe o que é o Purim? O que é, Zé? É a festa que foi estabelecida lá no tempo de Esther, né? No tempo de Esther. É a comemoração
de quando Esther foi usada por Deus para livrar o povo judeu lá na Pérsia. E os judeus comemoram isso até hoje. Mas pergunta para o judeu, tá aí, essa festa ela aponta para quê? Não, aponta porque o nosso povo, e o nosso povo, e o nosso povo, e o nosso povo, e os nossos costumes, e os nossos costumes. Mas eles esqueceram que tudo que Deus sempre quis mostrar para eles foi a essência do seu caráter, do seu ser, para quem eles deviam olhar. Isso valia para eles e vale para nós hoje. Quando você pensa em alguém santo, hoje em dia você não está preocupado mais com o que você vai comer ou deixar de comer. Mas o Novo Testamento, os próprios apóstolos fazem a conexão certa, a ligação certa. Eles dizem para nós, crentes de hoje, olha, tem coisas aí fora com as quais vocês não devem se contaminar. Vocês não devem se amoldar a elas. Vocês não devem assumir a forma dessas coisas. Por quê? Porque vocês têm um Deus que é santo. Vocês têm que se amoldar a Ele. Isso não vai mudar. Ninguém vai revogar isso. Isso vai continuar sendo assim. Era para o pessoal lá daquelas igrejas da Ásia, para quem Pedro escreveu, e é para nós hoje. Bom, nós temos mais coisas aí para ver. Algumas coisas ainda interessantes. Qual é o outro texto aqui? Apocalipse 4:8, né? Esse só vai falar mais da questão da santidade no outro sentido, né? Apocalipse 4:8. Alguém lê, por favor? Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso aqui é um flashzinho, né, que João teve do que? Ele está vendo aqui, tem aquelas cartas às igrejas, e depois ele tem um vislumbre do que é o trono de Deus e do que acontece lá. E o que foi que ele viu? Ele viu os anjos. E os anjos fazendo o quê? Proclamando. A gente vai ver isso também na visão de Isaías, está aí mais adiante. A gente já vai olhar para esse texto, tá? Por isso é que eu não vou explorar muito agora. Eu quero comentar algumas coisas sobre o texto de Isaías. Vamos lá, André. Santidade, o que mais? A santidade de Deus torna necessário o afastamento entre ele e os pecadores, a menos que os pecadores sejam feitos santos por intermédio dos méritos de Cristo. Isso. É por isso que o homem é separado de Deus. O homem é pecador e necessariamente, não importa o que o homem pense a respeito disso. Deus é santo. E ele não pode ter comunhão com os pecadores. Não há possibilidade humana para isso. Não há o que o homem possa fazer para mudar isso. Mas tem algo que Deus fez para possibilitar isso. Olha, vamos ler aqui ficou sem texto bíblico, mas vamos lá para 1 Coríntios 5, versículo 11. É um versículo que nos ajuda a ter uma base, nos dá uma base bíblica, né? Para isso que está sendo afirmado aí. Todos nós sabemos aqui que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, uma igreja com várias dificuldades, né? 1 Coríntios 5:11, né? Alguém lê? Mas agora estou aqui se escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra. Não, peraí, desculpa, fiz uma. Desculpa, Priscila. Não, peraí, acho que é o 6. Agora estamos passando. Não, é o 6:11, desculpa. É o 6:11. Pode ler, Priscila. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Isso.
Paulo está chamando a atenção dos coríntios para o seu passado, né? Olha, vocês foram ladrões, adúlteros, aqui fala inclusive do próprio homossexualismo que havia em Corinto. Vocês foram todas essas coisas, vocês viviam na prática constante dessas coisas. Mas agora, o que é esse agora? Fácil, né? O que é esse agora? Em Cristo. Agora que vocês se converteram, agora que vocês entregaram a vida de vocês para Jesus, o que aconteceu? Vocês foram lavados, vocês foram santificados. Por quê? Por Deus. Deus. Por isso que a própria carta aos Coríntios começa assim, né? Aos santos, aqueles que foram chamados para serem santos, que estão em Corinto. Então não é uma condição que eu corro atrás, não é uma condição que eu me esforço por ser. Deus, Ele me deu essa condição, Ele me considera como alguém santo por causa do sangue de Jesus Cristo, que me torna aceitável diante de Deus. E isso me capacita e me desafia a viver a vida de santidade. A gente costuma, falando do ponto de vista humano, não olhando para Deus, olhando para nós, crentes, a santidade, a gente costuma dizer que ela tem 3 aspectos. Ela tem um aspecto de posição. Quando é que você se torna santo diante de Deus? Quando você aceita Jesus como seu Senhor. Até aceitar, eu não gosto de usar essa palavra, né? Quando você crê em Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Você é santo perante Deus. Isso é tua posição. Isso você nunca vai perder. Mas tem um outro aspecto. O segundo aspecto é que se inicia um processo chamado santificação. E isso é o que a Bíblia requer de nós, a santificação. Isso a Bíblia nos exorta todo o tempo. Ou seja, eu vou deixando o pecado e vou me aproximando de Deus. Eu vou me desconsagrando das coisas que eu sou consagrado, vamos dizer assim, que eu sou apegado, e me consagro, e me entrego minha vida, entrego meus talentos, minha energia, minha saúde, meus bens, agora são consagrados para Ele. E isso é um processo em que eu estou caminhando e estou me santificando. Mas tem um terceiro aspecto, que a gente chama de santificação final. Que é quando? Quando nós estivermos com Jesus, com corpos glorificados. E aí sim, nós teremos uma santidade num grau em que, em hipótese alguma, a gente vai ter aqui. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o dever de perseguir a santificação enquanto estamos aqui. E não é só um dever que Deus nos coloca para conquistar, esse é o legalismo, né? A santificação, ela visa você chegar na posição. Essa é a diferença. A posição você já tem. A condição você já tem. O Espírito Santo, você já tem. Agora você tem que correr na direção certa. Muito bem. Lê o texto aí. Não, esse aí foi o mesmo. Vamos lá, Adriano, a última parte aí. A santidade divina deve fazer o cristão ser sensível ao seu pecado. Isso, vamos ver esse texto agora sim. Isaías 6, versículos 3 e 5. Pode ler direto do 3 ao 5, tá? Quem for ver, pode ler. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos.
A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui também é uma visão, só que é a visão dada para Isaías. E essa visão é a visão em que Deus o chamou para o ministério de profeta. Então Deus deu a visão, e a visão causou uma reação em Isaías. E era exatamente esse o propósito de Deus, causar uma reação. Em primeiro lugar, o que foi que Isaías viu? O que foi que Deus, como foi que Deus se mostrou para ele? O que os serafins são aqueles anjos que estão ali ao lado de Deus, cantando o tempo todo, que aparece de novo lá em Apocalipse, né? O que é mostrado para João é praticamente o mesmo que foi mostrado para Isaías. São anjos louvando e se prostrando diante de Deus o tempo inteiro. E o que eles diziam? Santo, santo, santo. A terra inteira está cheia da sua glória. A gente pode achar que isso foi uma coisa, né? Ah, que bonitinho, né? Que imagem bonita, né? A gente fica imaginando assim, os anjos lá, cantando para Deus, que coisa legal. Ah, isso dá um bem-estar na gente. Deu bem-estar para Isaías? O que você acha? O que o texto diz? Primeira coisa, no versículo 4. Ao som das suas vozes dos anjos, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, gritei: ai de mim! O santo, 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 causou impacto em Isaías, que não foi de que legal. O santo, santo, santo que ele viu, aqueles anjos poderosos, que as vozes dos anjos faziam tremer tudo, mas eles estavam louvando alguém que é infinitamente mais poderoso do que eles, e santo. A santidade de Deus, o brilho, o resplendor da santidade de Deus, fez Isaías perceber quem ele é. Agora, eu não sou como Isaías, pecador de lábios impuros. Eu não ficaria tremendo, porque eu sou um cara inabalável, né? Mas isso não é nenhuma. Qualquer um de nós que tivesse um vislumbre desse ia cair. Como João caiu logo, a primeira vez que ele teve a visão de Jesus, com aquele resplendor, ele caiu tremendo. Foi preciso João dizer: calma, estou aqui, sou eu, né? Não fique apavorado. Por quê? Porque é aterrador. E por que é aterrador? Porque a nossa carne, a nossa natureza humana diante da santidade de Deus, ela treme e causa pavor. Agora, isso não é uma coisa que a gente tem que ver como uma coisa maléfica. Isso foi benéfico para Isaías. Claro que Deus providenciou. Então, realmente teu lado bem puro. E simbolicamente, o anjo foi lá, pegou uma brasa do altar e tocou a sua língua. Então ele ficou com a língua queimada, né? Não, ali foi uma purificação que Deus fez, no sentido de: não, a tua boca vai me ser limpa. Você é homem como qualquer homem, mas essa tua boca, eu estou consagrando ela para mim. Você vai falar. Aliás, tem um detalhe: você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. Deus avisou para Isaías. O pessoal não vai dar bola. Ele vai falar, mas eles estão com o coração duro. E vão continuar com o coração duro. Isaías podia dizer assim: para que tudo isso, né? É porque precisa falar, Isaías. Minha palavra tem que ser pregada. E como ele diz, no próprio capítulo que a gente leu esses dias aí, né? No capítulo 55, minha palavra não volta vazia, Isaías. Pode ficar sossegado.
ela vai cumprir o propósito dela. Ok. Lucas 5:8, tem mais um texto aí. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que foi que Pedro viu? Pesca. Jesus planejou muito bem esse encontro, é claro, óbvio, né? E mais uma vez, a intenção era provocar uma reação. Porque a pesca não tinha mais, humanamente falando, aqueles homens sendo pescadores profissionais, eles não são que nem o Adriano e o Elton que vão lá com a varinha lá e acham que são pescadores, né? Eles acham que são pescadores, não, eles são, eu que não sou, né? Mas esses homens viviam da pesca, eram pescadores profissionais, não tinham pego nada. E quando Jesus diz, vai ali, joga a rede, e vem todos aqueles peixes, Pedro percebeu na hora que a coisa estava séria. Afaste-se de mim, Senhor. Fica aí, Senhor, não chega muito perto não, fica por aí, porque eu sou um pecador. É isso que a santidade de Deus deve provocar no homem. Eu sou um pecador. Vale a pena falar sobre a santidade de Deus? Será? Às vezes a gente está preocupado em falar coisas, inventar um monte de abobrinha, né? Para convencer as pessoas. Mas está aqui uma coisa que a gente deve falar. A santidade de Deus. Mas não adianta só falar. A santidade de Deus tem que ser algo parecido com aquilo que o povo de Israel deveria fazer. E que Pedro está dizendo que nós devemos fazer. Não é vida perfeita. Nós não estamos no céu ainda. Mas nós temos que proclamar essa santidade de Deus. Olha quem é o meu Deus. O meu Deus não é um qualquer não. E eu vivo para Ele. E a minha vida é consagrada a Ele, sim. O crente às vezes parece que tem vergonha, né, de dizer, não, e a minha vida é consagrada a Deus, sim. Como não? O meu Senhor é o Senhor Jesus. Ele é santo. Ele merece isso. Eu sou um pecador, mas Ele tocou a minha vida um dia e me tornou digno, Ele me santificou. Sua santidade torna um padrão para a nossa vida e conduta. 1 João 1,7. Quem pode ler? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aqui a aplicação prática dessa questão. Deus é o quê? Qual é o argumento de João aqui? Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Se nós andarmos na luz como Ele está na luz, o que vai acontecer? Vai haver comunhão entre nós. E o sangue de Jesus, Ele nos purifica. E o testemunho que eu tenho que dar sobre Jesus, ele se manifesta também. E as forças que eu preciso para viver, também ele vai me proporcionando isso. Por quê? Porque eu estou ali servindo ao meu Senhor. Ok, pessoal. Um dia a gente vai desfrutar de santidade perfeita. Um dia a gente vai desfrutar muito melhor de tudo isso que a gente está conversando, né? Sobre os atributos, sobre tudo isso. Mas, enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui exercitando. Que a gente fixe o nosso olhar, né, na santidade de Deus.
contemple a santidade de Deus, a pureza absoluta de caráter de Deus, a luz plena que é Deus. E a gente possa assim buscar na nossa vida a direção, e nós, esse Deus que é luz e que iluminou os nossos corações, para que nesses corações resplandecesse a glória de Cristo, nós agora possamos também resplandecer o Senhor Jesus. Ainda que a gente seja assim um reflexozinho, né? Fraquinho, mas mesmo fraquinho, o reflexo que ele mostra seja o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor um dia nos humilhou, nos mostrando quão pecadores somos, quão merecedores da tua ira justa e santa nós éramos. Muito obrigado, Pai, porque a tua santidade não te torna um Deus que não se compadece, que não ama, que não tem misericórdia, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos alcançou. E podemos sim, Pai, olhar para o teu caráter perfeito, imaculado, puro, e podemos hoje aguardar o dia em que vamos vestir aquelas vestes brancas que refletem a pureza que há no céu, a pureza que há na tua presença. Muito obrigado, Pai, por isso. Nós pedimos que essa esperança e essa contemplação da tua santidade nos aperfeiçoe, nos faça refletir, Pai, ao menos um pouco da tua luz perfeita, da tua santidade. Nos ajuda, Pai, a termos vidas consagradas, separadas para o Senhor. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos por meio de Jesus. Amém.